Olá pessoal do mundo do vôlei, estamos de volta mais uma semana recheado de notícias sobre o voleibol masculino e feminino do Brasil. A gente vai aí fazer um resumão de tudo que aconteceu na Liga Mundial nesse final de semana e também na Montreux. Pois é, o Brasil foi campeão no feminino e a gente tem muita coisa bacana para falar sobre essa competição, né? A gente teve aí muitas informações para poder trabalhar daqui para frente esse novo ciclo olímpico. Então a gente não vai perder tempo e vai direto para o saque rápido. Bom, já na sexta-feira, pela Liga Mundial, o Brasil encarou a seleção canadense, uma seleção que tem crescido muito nas últimas temporadas e não deu mole para o Brasil não, inclusive vencendo o primeiro set. A gente teve um desfalque muito importante, foi do Evandro, o oposto Evandro, que sentiu um pouco a panturrilha e foi poupado de todo o final de semana. Ganhou uma chance em seu lugar o super oposto, o gigante Renan de 2,17. E o canhotinho não decepcionou, foi o maior pontuador brasileiro. Pois é, o Brasil venceu de virada por 3-1, com parciais de 23-25, 25-20, 25-22 e 25-23. Os números já provam o quanto foi disputada essa partida, né? O Canadá realmente colocou a nossa seleção à prova e o Brasil mostrou que está numa crescente dentro da competição. Já que a gente já está classificado, pois a fase final vai ser aqui no Brasil, então como país sede, nós já estamos pré-classificados para a fase final, o Renan segue fazendo alguns testes, mas mostra que a seleção está realmente no caminho certo. Pelo lado do Canadá, John Gordon foi o maior pontuador. Ele fez 20 pontos, aliás, ele foi o maior pontuador do jogo, fez 20 pontos, sendo 14 em ataques, 2 em bloqueios e 4 em saques. O Renan Buiat, que substituiu o Evandro, como a gente já falou, fez 19 pontos, ficou muito próximo ali do Gordon, com 16 pontos em ataques, 2 em bloqueios e 1 em saque. O canhotinho mostrou que, apesar de estar se readaptando à seleção brasileira, ainda pode dar muitas alegrias para o nosso país. No segundo jogo, já no sábado, a gente teve aí a revanche contra os poloneses, que haviam derrotado o Brasil na semana anterior. Pois aí o Brasil jogou muitíssimo bem, talvez uma das melhores partidas da seleção brasileira na Liga Mundial até agora, e derrotou os poloneses por 3-1, com parciais de 25-21, 25-20, 17-25 e 25-19 em quase 2 horas de partida. E o Renan não deixou por menos, sendo mais uma vez o nosso maior pontuador. O Renan fez 18 pontos e contou com uma excelente distribuição do nosso levantador Bruninho, que parece que está querendo retomar a sua melhor forma. No domingo, aí vem a nossa nota triste. O Brasil não se encontrou em quadra, foram inúmeros os erros da equipe brasileira e contra um ginásio lotado, perdemos de 3-1 para a Bulgária. Eles jogavam em casa, tiveram toda a torcida a seu favor e quem assistiu o jogo pôde ver que realmente o ginásio virou um verdadeiro caldeirão, a pressão foi muito forte, mas que não justifica a quantidade excessiva de erros dos brasileiros que realmente não se encontraram em quadra. As parciais foram 22-25, 19-25, 25-23 e 19-25 em 2 horas e 8 minutos de jogo. Foi a segunda derrota do time brasileiro que, pela terceira vez no final de semana, teve o Renan como seu maior pontuador com 13 acertos. Então, assim, para a seleção brasileira, o nosso final de semana foi proveitoso, apesar dessa derrota, mas principalmente para o Renan, que mostrou que veio, substituindo nas 3 partidas o Evandro e nas 3 partidas sendo o nosso maior pontuador.
ele tem muito potencial com 2,17, tem muito para crescer ainda e isso dá um grande alento para nós torcedores do Brasil. A próxima parada da equipe brasileira vai ser na Argentina, em Córdoba. Pois é, no próximo final de semana a gente pega novamente a Bulgária, pegamos a Argentina, a seleção da casa, e fechamos o final de semana com a poderosíssima Sérvia, nos dias 16, 17 e 18. Esses são os últimos jogos do Brasil antes de atuar aqui em casa, né? Antes da gente fazer a fase final da Liga Mundial aqui no Brasil. Os jogos vão ser no Paraná, em Curitiba, no estádio do Atlético Paranaense. Então a galera aí do Paraná, vamos comparecer em massa para dar aquela força para a nossa seleção que está aí iniciando um novo ciclo olímpico e mostrando um trabalho muito bacana do Renan, que tem um peso enorme nas costas, que é de substituir o super vitorioso Bernardinho. Força Brasil, força meninos, a gente acredita em vocês, hein? Bom, depois de falar desse final de semana forte do Brasil no vôlei masculino, a gente vai para as meninas agora, que deram muita alegria aos torcedores brasileiros, conquistando a Montreux Volley Masters. E o bacana dessa história é que nos últimos 3 ciclos olímpicos, eles se iniciaram com a seleção brasileira vencendo esse torneio. Tomara que seja um bom presságio aí para que o próximo ciclo olímpico também seja repleto de alegrias para nós brasileiros. No primeiro jogo do torneio, o Brasil enfrentou a jovem equipe polonesa. Como a gente sabe, na Polônia o voleibol é o esporte número 1 do país e muito amado por todos os torcedores. Com isso, são muitos e muitos jogadores que aparecem todos os anos jogando em alto nível. E a seleção polonesa está também passando por uma grande renovação, tem uma média de altura muito alta e veio com tudo para cima do Brasil. O Brasil saiu bem nesse primeiro jogo, venceu por 3-7-1, com parciais de 25-20, 21-25, 25-23 e 26-24. O jogo foi bastante disputado, até porque as equipes europeias acabaram de disputar o classificatório para o Mundial, então vem com muito mais ritmo do que a equipe brasileira, que está 100% renovada aí, apesar da presença da Denise já acima dos 30 anos e algumas jogadoras como Tandara também bastante experientes, mas a equipe está completamente reformulada e ainda busca um melhor entrosamento. Nesse primeiro jogo, o destaque da Polônia foi Natalia Medrich, que fez 19 pontos, sendo 16 em ataque, 2 em bloqueio e 1 em saque. Mas a maior pontuadora do jogo foi a brasileira Tandara. A nossa aposta fez 21 pontos, sendo 19 em ataque e 2 em bloqueio. Esse primeiro jogo o Brasil ainda se mostrou bastante desentrosado, o que é perfeitamente compreensível para uma estreia, né, de ciclo olímpico, onde está tendo uma reformulação tão grande. A gente pode falar um pouquinho sobre a Drusila, que surpreendeu sendo titular, e a entrada da Amanda. As duas começaram o torneio disputando a posição, mas nos primeiros jogos nenhuma das duas conseguiu convencer, não. No segundo jogo, o Brasil caiu frente à Alemanha, uma seleção muito bem treinada, também de uma estatura bastante elevada, e o jogo foi extremamente disputado, mas a Alemanha levou a melhor por 3-2, em parciais de 25-17, 20-25, 25-22, 23-25 e 15-13. Pois é, qualquer equipe poderia ter vencido. As alemãs se mostraram muito fortes, tanto no bloqueio quanto no ataque. E fugindo um pouco da sua característica, também um sistema defensivo bastante forte. O grande destaque aí foi Luisa Lippmann, que foi a maior pontuadora do confronto com 21 pontos, sendo 17 em ataques, 3 em bloqueios e 1 em saque. A Lippmann é uma jovem jogadora que tem uma estatura muito interessante, muito potente e com a técnica ainda
a ser trabalhada, mas que já mostra que vem para ser uma craque da equipe alemã. Entre as brasileiras, o destaque novamente foi para Tandara, com 19 pontos, sendo 16 em ataques, 2 em bloqueios e 1 em saque. Esse jogo serviu para algumas pessoas da crítica caírem matando em cima da seleção brasileira, o que particularmente eu não concordo. A gente tem que ter um pouco de paciência. O Zé Roberto é um profissional acima da média. A gente está começando o ciclo olímpico, então a gente tem que ter um pouco mais, dar um pouco mais de tempo e credibilidade para essas meninas, e com certeza o time ainda vai crescer muito, como já cresceu diante da limitada Tailândia. No terceiro jogo nós vencemos as tailandesas por 3-1, com parciais de 25-16, 24-26, 25-17 e 25-14. Então, com exceção do segundo set, o Brasil venceu até com bastante facilidade, né? A Tailândia é uma equipe asiática que, como tal, tem um volume de jogo muito grande, uma diversidade de jogadas também bastante alta, porém se ressente muito no aspecto físico. As jogadoras são mais baixas, não tem tanta potência. Com isso, a levantadora Roberta usou e abusou dos nossos centrais, que brilharam nesse jogo. A Tandara novamente foi a maior pontuadora com 17 pontos. E pelo lado da Tailândia, Pimpichaya foi quem mais marcou com 15 pontos. O Brasil não teve muita dificuldade, as nossas centrais, tanto a Denise quanto a Carol, se destacaram muito, fizeram muitos pontos e deram um grande volume à equipe brasileira. Bom, depois do jogo da Tailândia, veio a grande semifinal, Brasil e China. Pois é, reedição daquele trágico jogo olímpico onde as meninas brasileiras foram eliminadas pela equipe comandada pela chinesa Lan Ping. Nesse torneio, a China também veio bastante renovada, com poucos nomes conhecidos, além da Gong, da oposta Gong, né? E também da Lin, da ponteira Lin. A grande maioria tinha aí em torno de 18, 19 a 20 anos, né? A China tem aí um grande celeiro de jogadoras e mostra que tem tudo para ter um futuro brilhante pela frente. O jogo, como não poderia deixar de ser, foi também extremamente disputado. E nesse jogo, particularmente, o Brasil realmente mostrou a sua força, a força do grupo, e conseguiu vencer a semifinal por 3-1. Foram parciais de 25-17, 25-22, pasmem, 27-29 e 25-16. Tandara e Rosa Maria, que entrou no decorrer da partida, foram as maiores pontuadoras com 22 pontos cada uma. Já do lado chinês, Gong fez 20 pontos. Esse jogo foi muito interessante porque mostrou a grande força que Rosa Maria deu para o time, né? Com a saída tanto da Amanda quanto da Drusila da ponta, que vinham ali disputando a posição, a Rosa Maria correu por fora e deu um show, virando quase todas as bolas. Pois é, a ponteira que joga pelo Guinness Tênis Clube mostrou força e veio dizendo que vem para realmente ser titular da seleção brasileira, dando trabalho aí para a ponteira carioca e também para a Amanda. No domingo a gente teve a final, a grande final, e aí a revanche entre Brasil e Alemanha. Como a gente falou agora há pouco, a Alemanha venceu o Brasil na fase classificatória por 3-2, e o Brasil entrou em quadra mordido para essa fase final, já com a Rosa Maria no sexteto titular. E olha, ela não deixou por menos. Ela, junto com Natália, foram os grandes destaques da seleção nessa decisão, sendo as maiores pontuadoras com 15 e 12 pontos, respectivamente. A Alemanha bem que tentou, o técnico mexeu a equipe várias vezes, mas o Brasil foi superior o tempo inteiro, mostrando maturidade e maior coesão de sua equipe. Foram 3-0 para não deixar dúvidas quanto ao título. Parciais de 25-21, 25-18 e 25-20. Parabéns às meninas do Brasil, que mostraram
que, mais uma vez, o trabalho de Zé Roberto Guimarães está no caminho certo. Bom, o próximo desafio do Brasil serão 2 amistosos preparatórios para o Grand Prix e que vão acontecer aqui no Brasil. Então fiquem ligados aí a galera de São Paulo e também de Minas, porque no dia 27 de junho a gente vai ter o primeiro amistoso contra a seleção polonesa em BH. Então a galera de Minas compareça aí com toda a força para apoiar nossas meninas. E já no dia 29 de junho vai ser a vez de São Paulo. Galerinha aí de Sampa, vamos comparecer, dar força para nossas meninas, que tem muitas e muitas alegrias para dar para os nossos torcedores. Bom, a seleção do torneio ficou bastante interessante e teve 2 brasileiras. A MVP do torneio foi a central Carol. Carol que, ao meu ver, ainda deixa a desejar um pouco em nível internacional pela baixa estatura. Fez um excelente campeonato, sendo declarada a melhor jogadora da competição. A melhor levantadora, a nossa brasileiríssima Roberta. Roberta aí que vem com a dura missão de ser titular da seleção brasileira, né, com a possível gravidez de Dani Lins. Está começando a tomar um entrosamento maior com suas companheiras e já no primeiro torneio é eleita a melhor levantadora. A melhor ponteira do torneio foi a brasileiríssima Natália, que do alto da sua experiência internacional liderou a seleção brasileira às vitórias. A segunda melhor ponteira foi a argentina Paula Nizetic. A melhor oposto, a chinesa Gong, já velha conhecida dos brasileiros. A melhor central, mais uma vez, Carol. A segunda melhor, Marie Schussel, da Alemanha. E a melhor líbero, Lenka Dur, também da Alemanha. Bom, depois da gente falar dessa constelação de atletas, a gente vai falar de um super nome do voleibol brasileiro no Personalidades do Vôlei. Ana Beatriz Moser começou a jogar vôlei aos 7 anos de idade e com apenas 16 anos transferiu-se para São Paulo, após ter sido convocada pela primeira vez para a seleção infanto-juvenil. Integrou a seleção adulta em 1987 e participou como titular com a camisa 2 dos Jogos Olímpicos de Seul em 1988 e de Barcelona em 1992. Após as Olimpíadas, afastou-se da seleção, liderando um boicote contra o técnico Adson Lima. Retornou ao grupo no final de 1993, com a entrada de Bernardo Rezende. A partir de então, tornou-se uma das principais armas ofensivas da equipe durante toda a década de 90. Em clubes, Ana atuou pelo Transbrasil, Sadia, Colgate São Caetano, Leite Moça Sorocaba, Mizuno Uniban, David Barueri, Universidade de Guarulhos e BCN Osasco. Além de ter conquistado, junto com a seleção brasileira, diversas colocações em campeonatos importantes do voleibol mundial, tais como o título do Grand Prix em 94 e 96 e a medalha de bronze dos Jogos Olímpicos, Ana é conhecida pela dedicação com que se entregou ao esporte. Ao longo de sua carreira, sofreu 4 intervenções cirúrgicas e teve de submeter-se a incontáveis tratamentos fisioterápicos de forma a estar em condições de cumprir seus compromissos profissionais. Seus primeiros problemas remontam ao final de 1995, quando sofreu grave contusão no joelho. Apesar de já ter realizado cirurgia preventiva no início do mesmo ano, contra os prognósticos de seus médicos, a atleta conseguiu recuperar-se a tempo de participar das Olimpíadas de Atlanta, quando ajudou sua equipe a conquistar a medalha de bronze, primeira em toda a história do voleibol feminino brasileiro nos Jogos Olímpicos. Foi poupada do Grand Prix em 1998, retornando apenas no segundo semestre para participar do Campeonato Mundial. Apesar de apresentar-se em grande forma neste torneio, o Brasil não conseguiu subir ao pódio, ficando apenas com o 4º lugar.
No ano seguinte, Ana participou do Grand Prix e da Copa do Mundo, competição na qual o Brasil classificou-se para as Olimpíadas de Sydney. Em 30 de novembro de 1999, anunciou a sua aposentadoria definitiva das quadras, que foi marcada por um jogo de despedida, reunindo as principais jogadoras do vôlei nacional na época, amigas de Ana Moser, contra a seleção da Superliga. Na Copa do Mundo de 2003, Ana Moser auxiliou o técnico José Roberto Guimarães, observando as equipes adversárias e coletando informações para enriquecer o esquema tático da seleção na competição. O empenho de Ana Moser foi tamanho que a seleção chegou ao segundo lugar na classificação final. Ana Moser desenvolveu em 1998 um projeto de formação de atletas baseado no ensino de voleibol em escolas públicas e privadas do Brasil. Esse projeto foi a inspiração para o trabalho do Instituto Esporte e Educação, por ela criado e presidido. Atuou também como comentarista dos jogos no canal de TV a cabo ESPN Brasil e também no canal aberto Rede Bandeirantes, comentando a atuação da seleção feminina no torneio de Montreux Volley Masters em 2005 e 2006 na Suíça. Em 2003, lançou o livro Pelas Minhas Mãos, onde relata sua experiência como jogadora. Em maio de 2009, Ana Moser é eternizada ao entrar para o seleto Hall da Fama do voleibol, se tornando a 4ª personalidade brasileira a conquistar tal honraria. Em 2014, Moser foi convidada para participar do reality show de negócios O Aprendiz, em uma temporada com celebridades, tornando-se a vencedora da disputa posteriormente. Desde julho de 2015, Ana Moser atua como comentarista de vôlei da Rede TV. E depois de falar desse monstro sagrado do voleibol brasileiro, um beijo grande para Ana Moser e Aninha, você trouxe muitas alegrias para o nosso povo. A gente vai fechar o nosso programa falando do mercado do vôlei. E a equipe de Montes Claros, que já vem se renovando desde a semana passada, a gente já falou aqui no programa, fechou com um estrangeiro. O cubano Isbel Messa será o estrangeiro de Montes Claros. O time de Minas se reforça com um forte central e promete grandes alegrias para sua torcida nessa temporada. Mas vocês não podem deixar de ficar ligados aqui com a gente, porque a gente vai estar passando tudo que vier de novidade para vocês. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui, mas eu aguardo vocês na semana que vem. Um beijo grande e até lá!